Tem tempo para pergunta? Eu tenho tempo para pergunta? Tem tempo para pergunta? Tem tempo para pergunta? Eu tenho tempo para pergunta? Tem Tempo para Pergunta, o podcast oficial do TDC. Olá, estamos de volta com mais um Tem Tempo para Pergunta, o podcast oficial do TDC. Na quarta temporada, estamos aqui com o grande apoio nesse cenário magnífico da Ambev Tech. Então, confira o recado da Ambev Tech aí no link que está na descrição do vídeo. E você que já acompanha o nosso podcast sabe que o Tem Tempo para Pergunta é aquele espaço onde nós trazemos os palestrantes, as personalidades, os executivos, agora com o Fórum Executivo, para vir aqui trocar uma ideia mais aprofundada daqueles assuntos que vão fazer a diferença na tecnologia, na sua vida e no seu desenvolvimento pessoal. E hoje eu vou estar aqui com... eu acabei de tirar ele do Fórum Executivo, estamos gravando aqui no TDC Floripa 2024. Eu vou falar com o Eduardo Hoff, que é Head de Inovação de Produtos. Seja muito bem-vindo, Eduardo, muito ao obrigado, Tem Tempo para Pergunta. Muito obrigado pelo convite, pela acolhida aí, né, do TDC. Bacana. E Eduardo, eu sei que você trabalha numa AGTech, né? E hoje em dia é até maluco, porque isso está se tornando cada vez mais comum, né? Várias áreas onde não tinha-se percepção tecnológica, de necessidade tecnológica, estão começando a agregar tecnologia, às vezes até transformar ela no core do negócio, né? Perfeito. Mas isso é uma realidade muito contemporânea, né? Muito recente da tecnologia. E eu acredito que quando você começou na sua carreira, não era fácil assim eu dizer, não, eu vou trabalhar com alta tecnologia, vou trabalhar com algoritmos complexos. Não, as pessoas queriam ser advogado, queriam ser médico. Como que foi lá no começo, jovem Eduardo? Como que ele veio parar nesse mundo da tecnologia? Então, boa pergunta. Eu vou voltar então em 94, quando eu tomei a decisão que vestibular fazer. Olha só, perfeito. Né? Como é que foi essa história? Cara, eu acho que como vários profissionais, às vezes a gente tropeça numa escolha e não Sim. decide ela por uma questão analítica, né? Se olhar aquele período ali, era um período onde os computadores, você não tinha ainda um 286, por exemplo. Sim, sim. Né? Você não tinha uma internet popular. Ou... 94 era a abertura econômica, estava chegando a informática no Brasil. Então era muito fácil a gente se apaixonar por essas novidades. Então eu tive contato ali por 93, 94, ao tal do computador. Sim. Né? E eu tinha uma direção muito mais, talvez, para virar um arquiteto, porque adoro desenhar e tudo mais. E por advento de encostar no computador, naquele período, eu vi essa pujança e decidi, cara, vou... Você chegou a ter computador em casa, da família, assim, ou foi no... A gente teve já muito na beira ali de eu fazer o vestibular, por exemplo, mas eu trabalhei cedo no escritório de engenharia, tinha computador tinha lá. computador, consegui entender um pouquinho disso. E eu acho que foi isso que me levou a escolher. Né, porque naquela época a computação ela era muito mais uma questão longe do nosso dia a dia, né? Hoje a gente tem a computação no bolso. O usuário era um especialista, né? O usuário era um especialista. Ele tinha que se tornar um especialista para manobrar aquela máquina que estava na frente dele. Hoje em dia você não... Não é mais isso. Não é outro não é mais modelo. isso. Então a minha escolha foi uma escolha acidental, vamos dizer assim. Sim. Mas a partir do momento que eu entrei, acredito que foi uma boa escolha. Né? Até porque eu vejo a linha da computação, que eu fiz a computação aqui na UFSC, certo. Né? Ciência da computação, mas qualquer uma dessas áreas lógicas, e aí a informática nos dá toda essa questão da lógica, ela é absurdamente saudável, porque bota a gente num campo onde a gente consegue ser um agente analítico, né? A gente está sempre tentando entender o que está acontecendo para tentar resolver esses problemas. Então, a base foi fabulosa. Pelo menos profissionalmente hoje eu sou o que eu sou devido à escolha que eu fiz e a computação, né, as ciências da computação toda me deu uma base muito forte para isso. Né? Então, e na época o mercado de trabalho, você sentiu assim que tinha condições, mesmo aqui na tua região, né? Que você é daqui de Florianópolis. Eu vim para cá. Você veio para cá para trabalhar. Você já tinha assim uma coisa, computação, beleza, escolhi, sou apaixonado por computador, agora trabalhar nesse negócio. Será que eu consigo trabalhar daqui onde eu tô? Tem que ir para outro lugar? Como é que foi? Então,
é muito diferente do que nós temos hoje. Isso não dá nem para... Nós não podemos comparar, Júlio, o que Sim. se tinha naquela época. Naquela época, trabalhar na área de informática era como trabalhar numa indústria. Você ia até onde você tinha oportunidade, né? Então, não existia, na minha opinião, uma definição clara de mercado, mas existia uma promessa Sim. que o mercado iria acontecer a partir da computação. Então, Sim. lá já se tinha esse entendimento. Então, e te confesso, 17 anos a gente é meio... né, tu não avalia de uma Não, forma tão Com longeva, certeza né? não. Então, eu acredito que a minha experiência foi passar por todas essas transições, porque a gente entrou na faculdade fazendo o primeiro semestre nos terminais burros lá, os verdões da UFSC, Sim. com mainframe lá atrás. Aí daqui a pouco tem os 286 que chegaram, e a gente, internet de escada que, né, tu fazia milagre com aquilo ali, daqui a pouco você tem uma conexão melhor. Então a gente foi passando por essas transições e junto com isso foi se expandindo o mercado. Sim. Então, na verdade, na época não se tinha uma ideia de onde isso ia dar. E é muito diferente de hoje, na minha opinião, Claro. que você tem um mercado já instalado, né? Você é incentivado a ir para a área da computação, a empreender na área. Você tem toda uma dinâmica que naquela época não... Ela habilita toda uma categoria de empreendedores. Toda né? uma categoria, toda uma categoria. E o que você acha que foi o ponto de virada assim, para o mercado, pensando na região aqui, já que você viveu esse momento entre a tecnologia ser aquela coisa que está na fábrica lá, uma automação mais pesada, Sim. um mainframe, mas não, peraí, agora já está tendo um nicho de tecnologia, já está rolando... Aqui tem fantásticos centros científicos, sim, né? sim, Onde sim. que você acha que foi essa virada que deu aqui na região de Santa Catarina? Cara, é unânime as pessoas que conhecem a história daqui que elas colocam o que existe hoje em Florianópolis, que é um dos centros do país em termos de tecnologia e inovação. Ela vem de uma, eu vou chamar estratégia de Estado, Certo. né, para dar um nome mais bonito, a união de esforços entre a academia, que aí a UFSC foi uma grande Foi o impulsor, né? promotora disso, ações de incubadoras, que você tem o Celta, por exemplo, aqui no início da C401, que ele foi o berço dessas ações, o Midtech também, que é da CAT. Então são várias... O Sapiens. O Sapiens que vem depois. O Sapiens é bem depois. É bem depois. Mas essas iniciativas lá em 90, 92, 93, 94 começaram bastante assim pequenas, mas hoje é o que dá a base do que nós temos aqui em Florianópolis e em Santa Catarina. Dá para fazer uma genealogia olhando as empresas desse mercado Totalmente. hoje conectadas com Totalmente. E outra coisa que eu acredito muito é que com a base da universidade e com a veia empreendedora que acabou acontecendo a partir desses laboratórios e dessas incubadoras, você teve vários empreendedores que criaram cases, esses cases incentivaram outros empreendedores, esses novos empreendedores incentivaram outros e você tem ondas que acabaram dando essa solidez, né? Tivemos também a abertura de mais cursos e mais formação de pessoas. Então, mas eu coloco que a gênese está muito na decisão lá atrás o Estado, a universidade, os próprios empreendedores se reunirem para dar esse incentivo, esse fomento à parte de tecnologia. E eu puxei esse assunto, né, da gente falar sobre esse melhor, porque eu acho que tem muito a ver com o TDC, porque pelo que você me conta, a colaboração ela está muito intrinsecamente ligada no desenvolvimento da tecnologia aqui, Total. do ponto de vista do mercado. Total, né? total. E a gente aqui no TDC vende bastante essa ideia de que é impossível para a construção de um mercado de tecnologia, seja ele do ponto de vista mais técnico, que aqui você vai olhar em volta aqui, você vai ver todo mundo aqui do escovador de bit, a galera que está entrando no mercado agora, que aprendeu uma IDE e está se virando e é isso que ele sabe fazer. Não tem como ele sozinho, ele inventar a roda, depende muito dessa colaboração, né? Isso é uma coisa que a gente incentiva e eu acho que Floripa, não só o ecossistema de Floripa, mas a própria Santa Catarina já tem isso no DNA. Eu não sei como é que você vê essa coisa da colaboração aqui. Vamos lá, indo um passo para trás para dar dois para frente. Inovação não se faz sem colaboração, isso, né, não tem como.
Eu acho que Florianópolis tem isso já no DNA, mas de novo ela percebeu isso lá atrás. Então, Entendi. esse próprio movimento das incubadoras e tudo mais veio da perspectiva que nós precisamos criar áreas onde as pessoas estejam relacionadas, que elas se relacionem, que elas troquem experiência. Mas isso foi potencializado. Então, ao longo do tempo, entendendo essa mensagem lá atrás, eu vejo Florianópolis exercitando muito isso. Sim, é uma prática, né? É uma Não prática, só ideia. né? Então, eu vou citar como um exemplo. A própria CAT, que é a Associação Catarinense de Tecnologia, ela entendeu a sua missão como sendo a facilitadora desse processo, Sim. né? Ajudando, inclusive, a abrir outros centros no estado ou fortalecer esses centros já existentes, mas colaborando. Então, hoje, por exemplo, o próprio estado de Santa Catarina é um exemplo. A gente tem núcleos de inovação tecnológica espalhados no estado e cada um com a sua vocação. Isso descentralizou um pouco. Descentralizou. Então, pegam lá em Chapecó, por exemplo, e você tem lá fomento de tecnologia, que acaba fomentando o quê? Tecnologias do agro. Olha só. Aí você vem, né, aqui para Lages, por exemplo, e você tem outro tipo de abordagem. Eu acho que essa colaboração, Santa Catarina, para pegar ela como exemplo, ela foi para um outro nível, na minha opinião, Júlio. Ela conseguiu entender essa vocação e criou isso como um... Hoje é uma... basicamente uma infraestrutura de colaboração, não é só Sim. uma ideia, não Sim, é só uma sim, conversa, é uma sim, infraestrutura pronta para dar esse suporte. Mas é engraçado que é um organismo vivo, não tem uma liderança única, mas eu também vejo que ao longo dessa jornada dos 20 e poucos anos que eu estou acompanhando a nossa cadeia, existe sim aqueles seres ou aquelas entidades que, entendendo essa missão a longo prazo, mantiveram essa chama acesa. Entendi. Então, nem sempre é fácil fazer isso, Sim, né? Então, sim. por exemplo, pega o TDC. É uma chama acesa Sim. do debate, da tecnologia. Já há 17 edições. Isso, aqui, então você tem um processo de resiliência também dentro Claro. dessa jornada que faz com que Santa Catarina e Florianópolis, em especial, tenham uma força muito grande. E aí atrai outras pessoas, essas pessoas trazem suas experiências e você vai numa exponencial criando mais ambiente de inovação, mais ambiente de troca. Não, Então acho que é uma concordo forma com você. perfeita. Eu vejo, é incrível vir para cá e ver como o pessoal já tem isso, né? Parece chavão, que o pessoal tem isso no DNA, né? Já tá inscrito no DNA. Tá. Mas é verdade mesmo, o pessoal tem, você vê até pelo jeito que as pessoas falam. E aí a gente entra, obviamente, naquilo que é hoje a tua meta de vida aqui, o teu trabalho como head de inovação numa Agtech, que eu acho que para muita gente ainda é ainda muito ficção científica, a tecnologia conectada Entendi. na agricultura. Aham. Dá uma ideia como que começou, assim, como que foi o processo de começar a Agrinés, né, que é Uhum. a empresa que você trabalha, e onde que ela está atuando hoje mais especificamente no mercado? Legal. A história é linda, né? O Everton, um empreendedor nato, né? Aluno da Federal aqui, da Ciência de Computação. Como empreendedor, ele queria um produto, ele não queria ser uma fábrica de software, que era o que ele estava fazendo na época. Sim. E ele é natural de Xanxerê, Xanxerê. aqui no oeste de Santa Catarina. Nessa questão de essa ansiedade de resolver o seu problema financeiro, no sentido de, cara, eu não consigo mais vender projeto, entregar projeto, vender projeto, eu quero um produto. Ele se lançou a uma viagem para o oeste catarinense, na região lá, Voltar para as raízes. voltar para as raízes, mas não tinha ideia ainda do que fazer. E aí ele, vou brincar aqui, né, tropeçou no primo, que é um primo dele que disse, olha, tem um pessoal que cria suínos e eles têm uma gestão muito manual, eles fazem muito no papel e eles precisam de ajuda, né? Muito analógico. Muito analógico. E o que tem de produto é um produto americano, difícil de usar, tem que ser veterinário usando, tal. Sim. E o Everton, então, fez uma incursão, né, a entrevistar essas pessoas e entender, e voltou para cá dizendo, achei. Quase um design exploring lá, né? Ele disse, é aqui que eu vou ajudar, e se lançou nessa jornada. Foi uma jornada como diz, início de R$400 no bolso e uma vontade de fazer alguma coisa, né? Bacana. Então, depois de uns 2 anos, ele conseguiu ter o primeiro produto. Com isso, uma empresa entendeu que aquilo tinha valor. Aportou. Mas aportou como? Eu quero esse produto dos meus clientes.
Então ele conseguiu uma Ele já carta, tinha rede já automóvel. isso, uma carta de clientes, e isso foi gerando então o ciclo virtuoso da empresa, né? Então a nascente veio disso. Conforme a empresa foi andando, a gente foi se entendendo a GTEC. Porque esse nome é um nome moderno, né? Muito recente. Naquela época a gente dizia, é uma empresa de software Que trabalha para o pessoal dos suínos. dos suínos, né? E a GTEC é um termo moderno, mas que nós entendemos como a união concreta do business com o tecnológico. Então, nós, Agnes, por exemplo, somos especializados em produção animal, não em tecnologia. Entendi. Então, toda a GTEC, na minha opinião, ela parte de entendimento concreto do negócio. Certo. Né? E não de botar uma camada de tecnologia por cima Isso, que não está isso. necessariamente integrada. Vou te dar um exemplo. Em 2013, nós lançamos um livro com a nossa metodologia de gestão para a produção de suínos, onde nós temos ativos que o cara pode operar a sua granja, só que pequenas, lógico, Claro. no papel. Ou seja, nós não fizemos o método que ele tem que usar a tecnologia. A gente Sim. fez o método dizendo, você tem um método de trabalho e ele está aqui, ó, tá aqui o A4, onde você pode fazer Está tal coisa. validado. Está validado e tudo mais. Então, isso eu acredito que é uma GTEC de raiz. Ela quer resolver o problema de negócio, não necessariamente aportar uma tecnologia ali. Sim. A tecnologia vai vir para resolver o problema. Basicamente, você aporta conhecimento, né? Conhecimento. E depois você ferramentaliza ele de forma Isso, digital. Isso. Mas vocês trabalham com múltiplos. Eu já entendi que vocês têm uma metodologia específica na qual vocês trabalham esse processo. Perfeito. Né? Mas do ponto de vista do digital, é múltiplos produtos? É um produto específico? Como que funciona isso? Então, eu vou agora fazer história de novo, né? Vamos lá. Nós começamos, como todas as empresas da época lá, fazendo software de caixinha, né? Clássico. Então a gente brinca de software de caixinha em Delphi, com banco Access, aquela coisa toda que... E aí você me especifica uma feature, eu faço a feature. Então a gente foi muito nessa linha e você tem lá o software instalado, e esse software instalado, quando eu lanço uma atualização, eu tenho que forçar você a atualizar. Eu tenho um trabalho aí, quando é só 10 clientes, ok, quando vira 50, quando vira 1000, como é que eu faço? Como que eu integro todos esses e bancos aí, para eles não quebrar? a atenção vai lá, queima o computador, daí corrompe o banco. Então a gente vivenciou isso tudo. E recentemente, né, lá a partir de 2017, a gente vislumbrou que para fazer a nova empresa dar um salto, a gente precisaria então ir para a cloud. Então a gente começou a transacionar isso. Né, para esse mercado. Então você passou por um processo de transição, de transição, né? Então o que eu quero colocar com isso é que a gente hoje consegue ter uma clareza absoluta do momento que a empresa está, o quanto a gente pode contribuir com todo esse cenário e tal, e o quanto sim a tecnologia aporta uma aceleração muito grande. E aí tu perguntou, é um produto, é dois? No início era um produto. No início era um produto. Mesmo com a tecnologia anterior, a gente chegou a ter uma cartela ali de uns 4 produtos, né, para atender o nosso mercado de suinocultura. Nesse tombo para a cloud, a gente hoje tem uma estrutura formada por 4 soluções entregues diretamente para usuários, e nós temos mais 2 ou 3 soluções que são soluções de dados. E aí você pode fazer a integração, né, o consumo dessas questões. Tem APIs também? APIs, isso. Então, eu falei 4 soluções, na verdade são 5, porque a gente, em 2018, comprou uma startup de IoT. Por quê? Porque a gente começou a notar que isso seria necessário. Ia precisar embarcar coisas. Nós precisávamos de conhecimento, a gente então trouxe, né, esses profissionais para nos dar esse conhecimento. Então, hoje a gente tem uma plataforma onde eu consigo conectar IoT, consigo ter soluções de gestão na ponta para usuários, consigo ter APIs de integração, né? Consigo integrar RPs dentro do nosso sistema, consigo entregar informação para eles. Então, virou um grande ecossistema para conseguir ajudar companhias e produtores a produzir mais e melhor todos os dias. Essa é a filosofia da empresa. Fantástico, fantástico. E eu acredito, pelo que você está falando, como você passou por esse processo de migração para a cloud, né, que não deve ter sido fácil, deve ter sido uma jornada. Não, ainda a gente tem... Feitas, exato.
Eu acho que você provavelmente já lidava naquela época e deve lidar hoje em dia muito com essa coisa que a gente tem da pressão pela tecnologia do momento, né? Total. Toda hora a galera tem assim, não, agora tem que ser tudo blockchain. Aí Isso. você vai vender churros, é churros com blockchain. É. Aí depois vem, a cloud já foi um hype também, depois veio outros tipos. E invariavelmente, não à toa, o TDC desde o início do ano tem dado um foco maior, mas a gente sempre fala, estamos já há 10 anos falando de inteligência artificial. Sim. A inteligência artificial generativa, as LMs apenas trouxeram para o balcão coisas que já estávamos trabalhando lá atrás. Sim. Como que foi nesse processo decisório, quando vocês decidiram assim, talvez não sejamos mais capazes de manter o que a gente faz com eles, vai ter que vir para a cloud, para segurar a ansiedade, que deve ter tido uma ansiedade da galera de desenvolvimento, da alta gestão, de dizer assim, galera, como que a gente vai segurar a onda da galera que, não, mas vamos usar isso, vamos usar aquilo, vamos usar aquele outro, para você conseguir ter o norte. Como que foi isso dentro da Agriness? Eu nem vou colocar no passado, eu vou dizer como está sendo. Legal. Né? Porque eu acho que isso é qualquer gestor que trabalha com tecnologia hoje, ele sofre isso e inclusive ele tem uma imposição no mercado. Por exemplo, vou te dar um exemplo. Nós fizemos a nova versão do nosso produto na cloud, né, do principal produto, e a gente botou ela no mercado no final de 2018. Certo. As tecnologias que a gente escolheu na época eram as melhores. Sim. Né? Nós estamos agora em 2024, começamos em 23, refazendo o produto. Olha só. Porque já não é mais uma realidade aquela situação. E porque os próprios profissionais estão tendo, como a gente teve um processo, né, por causa de pandemia, Sim. que a gente teve aí uma pressão grande de mercado pelos profissionais de tecnologia, nós passamos a ficar um pouco refém dessa questão de que o profissional escolhe o que ele que é muito bom, ele tem que escolher o que ele quer fazer. Sim. Mas isso impôs para a gente também algumas decisões que não tomaríamos se não tivesse essa pressão, que é, por exemplo, eu tenho uma tecnologia instalada, tá, mas eu tenho agora dificuldade de contratação de profissionais não tenho mais um stack para... Isso, que querem trabalhar com essa stack, eles querem trabalhar com outra. Então a gente passa a ter uma necessidade de decisão de mudança. E eu olho isso para um lado economicamente, às vezes, ruim, porque você precisa, às vezes, aportar investimento. Mas hoje a gente olha pelo lado mais natural. Ou seja, o mercado de tecnologia ele vai mudando cada vez mais rápido. E sim, você vai ter que separar o que você acredita que é uma hype do que você acredita que é algo de fato que você precisa. Outra coisa é você estruturar a tua plataforma que você não fique totalmente dependente de A, B ou C. Sim. Então, isso está um pouco no DNA de você, porque você falou que você lançou um livro, então o core de vocês, independente de qual a stack que eu estou usando, o core é sólido. Olha, inclusive eu documentei ele. Exatamente. Né? Então a gente lá parte do princípio que sempre são decisões difíceis, porque você envolve investimento, pessoas, risco de, então eu agora vou apostar todas as minhas fichas em IA generativa. Né? Acredito nela. Ela pode dar certo, como pode não dar. Todo negócio é assim. Sim. Né? Então a gente está aprendendo, por isso que eu disse que está em construção. Claro. Tem momentos em que a gente acerta muito bem e tem momentos que a gente erra muito. Claro. Como todo negócio. O que nós estamos notando é que, pelo menos o mercado de tecnologia, eu acho que ele passou por uma turbulência pós-pandemia nessa questão de tecnologia e agora voltamos a um processo de estabilização. Sim. Para nós hoje está menos difícil de escolher tecnologias ou escolhas tecnológicas de stack e tudo mais, de cloud, de serviços, porque está tudo muito mais fácil de entender os prós e contras. Né? Claro, que talvez até já esteja mais maduro algum desses processos. Exatamente. Né? Então acho que a cloud em si, até o serviço de cloud, se você notar, há 3 anos atrás, 4 anos atrás, não tinha a maturidade que nós temos hoje. Não. Por isso que eu digo que é tudo muito rápido, né? Porque 3 anos mudou demais. Mudou demais. Se você parar para pensar o que a gente tinha de cloud no início da pandemia, e aí eu até gostaria de ver a tua opinião, porque eu tenho uma opinião sobre isso, de que todos os serviços de virtualização, se a gente parar para pensar, eles foram obrigados a se adaptar a uma nova realidade. Total. Para
distribuía a produção ao mesmo tempo que eles ofereciam algum grau de segurança, porque a gente, agora como eu estava distribuído, eu estava home office, né, não tinha escolha, Sim. não existia, todo mundo home office, automático, você não tem como, mas você tinha que continuar produzindo. Então, você viu os grandes players do mercado dizendo o seguinte, é cloud ou nada. Exatamente. E e teve quem morreu no processo também, teve as empresas que não seguraram, sim, e teve a galera que disse assim, bom, então se é cloud ou nada, eu não vou reagir, eu vou trabalhar para frente, eu vou trabalhar o que eu vou construir para você. Como é que foi esse processo para vocês ali, principalmente nessa virada? Você já citou 2 vezes a pandemia e eu sempre tenho, é um divisor de águas, não adianta. Foi ali foi um momento em que a galera assim, galera, agora nós vamos começar a tomar as decisões mais difíceis, mas talvez as mais decisivas, né? Como é que foi isso aí para vocês? Quando eu penso naquele período, eu tenho 2 sentimentos que são antagônicos, tá? Que um é de ser empurrado para, Sim. E outro de ser motivado para. Eu acho que a pandemia ela nos provocou 2 momentos bem claros. Um, que a gente foi empurrado a fazer coisas rapidamente e ali você tem risco embutido. Então, sim, todo esse movimento da cloud, eles foram empurrados, inclusive, a melhorar os seus serviços porque a escala ficou muito maior da noite para o dia. Com certeza. Por isso que 3 anos depois, ou 2 anos, né, 2, 3 anos depois, a gente tem um serviço muito melhor. Isso. E talvez até uma retração do mercado, porque a galera diz assim, calma. Então, não vai ser tudo. Não é tudo. Isso. Então, eu vejo que a gente foi empurrado para algumas mudanças, inclusive lá na Agnes também. Nós tivemos coisas que a gente teve que aprender a fazer, né? Nós já estávamos na virtualização em termos de solução. Sim. Ou seja, isso estava tudo muito já preparado com cloud e tudo mais. Nosso desafio foi muito mais gestão de pessoas e gestão de trabalho. Como manter o processo como rodar essa empresa 100% virtualizada, né? A gente virtualizou em 2 dias. Em 2 dias a gente botou 100% da empresa. E não tinha opção, né? E é muito louco, né? Era nós com... Tinham pessoas que moravam aqui, outras fora já, mas a maioria aqui era o pessoal vindo com carro, tá aqui cadeira, monitor, para eles poderem ter um mínimo de estrutura para trabalhar, porque muitos não... tu vai trabalhar em casa, mas o cara sentado lá na cozinha com uma cadeira não muito boa, nem pensando. Então a gente transportou fisicamente a empresa para o virtual. Então, por isso que eu digo, algumas coisas a gente foi empurrado a fazer. Hoje eu vejo que acertamos em vários pontos, erramos em outros. Eu acho que a virtualização muito rápida do trabalho, ela deu assim, muita dificuldade para os gestores para manter as equipes engajadas, cultura organizacional, isso tudo é um desafio. Mas, por outro lado, eu acho que a gente foi convidado a se tornar mais crítico e produtivo. Sim. Então, naquela situação de caos, você precisava dizer, bom, agora aqui eu preciso, de fato, escolher, porque eu estou pressionado. Então, a gente começa, quando tu está muito tranquilo, você aceita muita coisa. Sim. E quando você está pressionado, não. E deve ter revelado muita coisa. Muita. Você falou muito em pessoas, né? Às vezes aquela gestão que tá meio capenga, mas que tá ainda conseguindo levar, quando distribui, aí você fica, pô, aqui tem um problema que eu nem tava vendo. Os gargalos começam a ficar evidentes, você tem coisas simples, né? Eu sou muito de dar exemplos com coisas simples do dia a dia, né? Sim. Comunicação. Né? Nós da tecnologia adoramos Slack, adoramos essas coisas, Sim. Mas é um inferno. Exatamente. Porque tu se perde no meio dos Slacks da vida. Sim. Né? E lá no físico, eu chegava, ô Júlio, chega aqui, vamos tomar um cafezinho, 5 minutos eu resolvo. Tá, mas isso esconde uma ineficiência de comunicação. Então o problema não é o Slack ou o presencial. O problema tá, cara, o que tá vendo que o nosso processo de comunicação não é efetivo. Sim. Então revelou essas ineficiências e é por isso que eu digo, isso a gente foi convidado a resolver. Não foi empurrado a resolver, realmente revelou e a gente conseguiu dar um salto de qualidade, de eficiência a partir desse entendimento. Então, acho que a pandemia ela é antagônica nesse sentido. Ela empurrou, Sim. ela acelerou, por um lado, mas ela viabilizou a gente, talvez, a acelerar algumas decisões que, se não tivesse a pandemia, nós levaremos, talvez, 5 anos para fazer. Não, e a gente conseguiu fazer em 2. Em 2. E isso que você falou da comunicação é um ponto até que, na nossa primeira temporada, eu entrevistei o Edson Yanaga, que é um grande especialista, Java Champion e tal, e ele falou que
uma das coisas que mais impactou ele quando ele foi trabalhar numa empresa global, que é aquela empresa que trabalha 24 horas, porque ela Sim. tem Operação no vários- mundo inteiro. Ele falou, cara, eu aprendi o quanto era importante eu aprender a comunicação assíncrona, escrever um e-mail para que a próxima pessoa pudesse trabalhar sem Brilhante. conversar comigo. Brilhante. Porque conversar é fácil, a comunicação síncrona, a É. gente é afeito a isso, né? Às vezes um problema complexo, você numa conversa, num tom, até a expressão facial te ajuda, mas Perfeito. transmitir isso num e-mail ou colocar, como você falou no Slack, né, de uma forma... Porque assim, se a pessoa perder uma parte, já desandou. Perfeito. Brilhante, assim, não é nenhuma, eu digo, é uma conclusão. Isso. E eu te digo que essa comunicação assíncrona, ela é definitiva para um trabalho virtualizado. Sem Né? dúvida. Na escala que a gente está trabalhando hoje, né, a minha empresa continua 100% remota. Ah, vocês não Nós não fizeram- volta, a gente tem o escritório Sim. escritório virou um coworking para nós. Então, por exemplo, eu tenho uma vez por semana as minhas lideranças, Tem uma atividade lá. pra eles, vocês. ó, quinta-feira é legal. o nosso dia. Eu tô lá, a gente marca reuniões presenciais para poder ter esse touch. Mas a gente está com a empresa, porque o que aconteceu? Esse processo todo fez a gente se libertar de algumas crenças, né? Então eu preciso estar com o Júlio aqui no meu ladinho para eu gerir ele. Não, isso não é verdade. O que tu precisa é ter processos adequados, ter uma comunicação boa, você tem que estar com um contrato bem estabelecido do que tu espera, o que não espera, tal. Que é o que eu digo que a gente foi convidado a melhorar a nossa Sim. eficiência a partir desse entendimento. Né? Tem uma coisa até que é uma crítica que a galera faz, que tem muitos CEO, CTO por aí, né, que chega a dizer assim, não, mas o pessoal tem que voltar para a empresa por causa da cultura, senão não dá para transmitir a cultura. Tá, então me explica qual é a cultura da empresa. Ah, pois é, o que é essa cultura que precisa, né? E muitas vezes é falta de técnica mesmo. Qual é a técnica que você usa, qual o processo que você usa, qual que é a capacitação do teu time para trabalhar nesse formato, né? É. Porque não adianta, se você não investe em capacitação, não adianta você querer que o cara do dia para a noite mude completamente a forma dele trabalhar e que tudo saia funcionando. Sim. Tu tocou num tema que é a questão da cultura, né? Eu acho que é um tema que tem um gradiente um pouco maior, é difícil da gente ser binário nesse Sim, tema, né? sim. Então, quando eu escuto um CEO falar que precisa voltar presencial para a cultura, eu tenho que dizer, ok, sim, você tem uma cultura que o presencial ajuda. E eu vou dar um exemplo de casa. Sim. A nossa empresa é uma empresa que todo mundo que trabalhou lá, os clientes que vão nos visitar e tudo mais, eles sempre falam, cara, é muito bom estar aqui. Putz, eu me sinto acolhido, é gostoso, Sim. é meio aquela coisa, né, do em pessoal do casa. interior, né? É. O pessoal do interior já abre a porta e diz, vem pra cá, toma um café e tal. O café tem bolo. Isso, que é o nosso jeitão. Sim. Como é que tu faz isso digital? Então, parte da cultura, ela pode sim ser necessário você ter uma questão presencial. Não, mas nesse debate você tem uma clareza do que é a sua cultura. Isso. Então, Muitas vezes não há essa clareza. mas né? por isso que quando a gente vai fazer essas filosofias, né? Sim. Eu gosto de brincar, é que nem inovação, sustentabilidade, são termos tão grandes que você Sim. tem que, peraí, deixa eu fazer o recorte e fazer um debate. Então, cultura tem a parte que sim, o presencial ele é determinante. Eu não consigo ver para alguns tipos de empresa que tu não tenha que ter o presencial, mas não quer dizer que é só o presencial. Sim. Porque Então, aí você está Você está indo para o outro lado. Você está colocando isso meio como um limitador. Isso, Né? isso. E não como uma parte desse processo. Isso. Né? Então, se pegar a nossa realidade ali, eu convivo muito com o pessoal da Cargill, que é uma empresa que é sócia ali da empresa, e eles são uma empresa de 122 bi, 150 mil funcionários, é um absurdo, né? É gigante. Então, a natureza deles é trabalhar distribuídos. Por quê? Porque eu tenho o pessoal trabalhando aqui, com um cara na Tailândia, o cara em Dubai, é uma loucura. Sim. Né? Então eles tentam fazer essa organização. Quando eu olho para a gente, né, aqui tentando aprender isso, eu vejo que é bem isso. O que é presencial que eu preciso? Eu preciso estar com o Júlio aqui do meu lado. Sim. Então tem que criar rotina para isso. Então, por exemplo, nós temos uma vez por mês, uma vez a cada 3 meses, eu reúno todas as lideranças importantes de produto e engenharia
num trabalho que a gente chama de planejamento, mas na verdade é mais que planejamento. Sim. É a cola. É aonde vai Isso. ter a cola. Mas eu da- opero digital Exato. o tempo inteiro. E essas lideranças vão ter que distribuir esse trabalho de Isso. forma E aí digital, ela né? precisa ir cascateando isso para fazer o quê? Eu preciso ter lá por exemplo, eu preciso ter o João, que é um dev super competente, mas ele tem que estar ligado à cultura da empresa, a entender os nossos propósitos. Como é que faz isso? Faz através de uma série de rotinas, algumas digitais, outras presenciais, capacitação. Então, eu acho que não tem uma fórmula mágica. Cada Claro. empresa tem que olhar claramente o seu cenário. Mas, opinião particular, acolher essa diferença, acolher essas dificuldades é o primeiro passo. E não reagir a ela. Eu acho que alguns CEOs, às vezes, eles Se partem... colocam para confrontar ao invés de Isso. acolher. E né? eu acho que o nosso grande tema de casa para qualquer tipo de mudança é o acolhimento. Perfeito. Né? Que nem eu pensar no agro, né? O agrotech, foi uma pergunta que fizeram para mim ali. E agora, né, os alimentos plant-based, por exemplo. Pô, você aí trabalha numa cadeia de proteína animal. Sim. Como é que você vê isso? Eu vejo com super naturalidade, é um complemento desse trabalho. Sim. Ou seja, você precisa acolher isso e não reagir a ele. Isso. E quando você acolhe, você consegue entender onde está o melhor de cada um e aí você consegue utilizar. Lógico que isso é um processo, né? Nem Sim, sempre você não é consegue, automático, não é sem automático. Beleza. Bom, o nosso tempo foi rápido, o papo foi muito bom, a gente foi muito rápido, mas eu não quero deixar aqui sem te fazer uma pergunta, dado Diga. que não é toda hora que eu tenho um head de inovação aqui para perguntar isso. Vamos Então lá. eu quero te fazer a pergunta: o que tá, como você é um head de inovação, você tem que estar olhando sempre lá na frente, olhando. E eu vi que você é uma pessoa meio, como a Yara diz, né? Jânica, do Janus, que tem as duas, o deus grego tem a face para frente e para trás, você está sempre olhando Os dois. os dois, né, olhando para trás. O que está no teu radar hoje na tecnologia que você acha que vai ser um divisor de águas assim para o próximo? Porque assim, a IA está aí, mas ela vai ser um hype, ela não vai ser, ou não? Poxa, a gente está olhando lá, isso aqui, ó, é isso aqui que a gente acha que vai ser um grande potencial de inovação no curto, médio ou longo prazo. Isso é um outro podcast para a gente conversar. Praticamente Né? isso, mas eu quero que você sintetize. O desafio é esse. Não, eu acho que o tema, inclusive, que a gente conversou ali sobre IA, ele não é um hype. Né? O que eu acredito agora nessas fases que a gente vai passar é a orquestração de várias tecnologias. Eu acho que esse é o cerne onde nós vamos ter o grande ganho exponencial. Né? Então, as empresas elas têm que ser convidadas a fazer bom uso delas. Vou dar um exemplo no nosso setor. Né? Se eu falar que a IA vai dar o boom, eu posso estar sendo leviano. Por quê? Porque eu posso dizer, não, a IA acoplada a sensores IoTs, muito bem postados dentro das estruturas, que me fornecem dados de qualidade, que eu consigo correlacionar com outros dados de RP, que me falam de logística, que me falam de perfil dos produtores, que eu aglutino isso tudo, pode ser sim que a IA me dê um resultado exponencial. Então eu acredito... Mas só a jornada, né, para chegar lá, né? Então eu acredito que nós temos hoje na mesa muita ferramenta boa. Muita gente capacitada, muitos jovens que já chegam prontos para atuar. Então hoje eu não vejo mais aquela... Antigamente a gente... Né, Débito técnico. eu preciso de um sênior. Hoje o sênior, na verdade, o que ele nos entrega mais é a experiência dele Uma autonomia na hora e às vezes não se apaixonar tanto pelas coisas e ter uma lógica mais robusta. Sim. Mas em termos de acesso à tecnologia, você já tem muita coisa Sim, disponível, né? O sim. cara, às vezes, com 10 anos, está programando ali. E quando ele Sim. chega com 17, 18 no Ele mercado, ele já é uma experiente. linguagem, ele Isso. já domina 2, 3 ideias E diferentes. se você olhar isso hoje em termos de tecnologia, eu tenho notado que nós estamos hoje com um cardápio bem interessante. Mas a gente está com poucas empresas capazes de fazer a Orquestrar orquestração disso, né? Essa união. Então, acredito, né? Não sei se eu consegui ir na linha da Não, resposta, achei maravilhosa. mas essa eu acho resposta. que o IA ela não é uma hype, é uma coisa concreta, mas a aplicação dela, no meu caso, cara, muito legal fazer uma imagem em IA generativa. Mas eu tenho outros problemas bem complexos que vão depender de muito mais esforço do que Isso. aquilo ali. Aquilo ali pode ser um componente dentro disso.
Então acho que é isso que vai ser o É, grande quando boom. ficar né? que nem a gente fazia com a IoT, vamos acender uma lâmpada Perfeito. pra ver se dá? Ó, dá. Dá. Tá, mas eu não vou acender lâmpada porque eu vou lá e acender é mais fácil. Alexa, acenda a lâmpada. Eu vou Ok. lá e acendo a lâmpada que é mais fácil, eu não vou investir. Mas eu só Isso. testei pra ver o que dava. Na Isso hora aí. do vamos ver mesmo, aí eu vou ter que imprimir esforço, vai ter que ter Isso. orquestração. E aí vem um medo muito grande, né? Não consumindo muito né, esse nosso tempo aqui, mas eu acho que um recado importante é que as pessoas, coisa do perder emprego, a IA vem para substituir, ela não vem para substituir. Não, ela vem para substituir, mas substituir o trabalho, aquele trabalho não remunerado, aquele trabalho que eu não preciso. Então, tem muita coisa que está acontecendo agora que ele vem para transitar o ser humano para uma posição de mais protagonismo, na minha opinião. Né? Então, e aí volta para o passado, automação. Por isso que eu digo assim, Sim. tem coisa que se tu olhar o passado e o futuro, eles são iguais. Mudam alguns atores. Entendi. Né? Então, eu estou na indústria 4.0, porque automação, porque não sei Sim. o que, tal. Tá, mas nós estamos vivendo isso agora do mesmo modelo, só que agora com uma IA acelerando alguns processos de decisão. Uma nova ferramenta para esse modelo Isso, novo de isso. inovação. Por isso que eu voto que eu acho que o exponencial são as empresas que conseguem entender esse recado e organizar esse fluxo, tá? É por aí o caminho. Maravilha. E para a gente fechar, a gente tem uma tradição aqui, Eduardo, que é o seguinte: todo desenvolvedor anda para lá e para cá de mochila, né? A galera tá sempre com a mochila nas costas, mochilinha. sempre a mochila carregando o notebook. Mas a gente pede para todo mundo que vem aqui deixar alguma coisa da sua mochila. E essa mochila pode ser uma mochila virtual. Se você tem um livro que você quer indicar para nossa audiência, um documentário, um Interessante. filme, alguma coisa que, digamos assim, pode agregar no assunto ou ser completamente diferente, algo que você acha que vai agregar para nossa audiência. Cara, boa. Peguei de surpresa mesmo, que é assim que a gente faz, que é para ver a primeira coisa que vai vir na sua Então, cabeça. a primeira que veio, tem um vídeo no YouTube que resume uma teoria de Steve, eu não lembro o sobrenome do autor, mas o nome do vídeo é de onde nascem as boas ideias. Ah, eu conheço esse vídeo, maravilhoso. Steve Carlson. Eu acho que é isso aí. Carlson. Eu não lembro o nome dele, mas esse vídeo, dentro da minha trajetória de inovação, ele me deu um acolhimento absurdo, que diminuiu a ansiedade. Então, é um vídeo que ele trata de que as ideias, elas partem de colisões de insights. Esses insights, às vezes, demoram décadas, milhares de anos, dependendo do que você está querendo inovar. Então, às vezes, a gente tem não sei se vaidade ou aquela pretensão de, né, eu quero ter a eureka. Sim. Sabe, eu quero ser o inovador, né, que eu vou descobrir algo do zero. Cara, nada é do zero. Tudo é feito do passado, que tu toma decisões no presente e colhe futuro. E eu acho que aquele vídeo é um vídeo que, se eu puder indicar, olhem e tentem exercitar a riqueza que ele traz nessa tese dele, né? Então, hoje a gente está aqui fazendo podcast, transmitindo, porque teve um cara lá atrás que exercitou um bit byte lá para uma comunicação que se transformou na internet, e vem o Wi-Fi. Então, são vários hunts, vários insights, que eles vão colidindo e transformando o ambiente propício para a inovação. Sim, e daqui a pouco alguém vai assistir esse vídeo e vai ter uma ideia, poxa, Isso. eu quero trabalhar, quero fazer um produto agora então para, eu quero fazer um produto para agro, e daqui a, sei lá, 10 anos ele vira teu parceiro de negócio. Eu já vi, Isso. parece fantasia, mas eu já vi acontecer esse tipo de mas coisa. é isso, entende? Então a gente tá sempre em movimento. E eu acho que aquele vídeo, e o livro dele é muito bom, ele fala sobre isso, ele fala da gente acreditar e estar muito atento. Por isso que é importante olhar para o passado, da onde a gente veio. Ele conta muito para onde a gente vai. Maravilha. Muito. Maravilha. Eduardo, foi um prazer enorme te receber. Obrigado, aqui. Júlio. Pra gente fechar, como é que a galera pode se conectar com você? Se quiser te mandar uma dúvida, alguma coisa, Cara, pela internet, você usa a rede social? Como é que você faz? Uso todas elas. O LinkedIn eu acho que é um bom ambiente para a parte mais profissional, né? Eduardo Hoff aliás, HOFF. HOFF. Aliás, esse é tanto LinkedIn, Instagram e tal, siga o padrão. Ali é um bom ambiente, depois a gente troca contatos aí, telefone e tudo mais, marca aí alguma troca, porque é sempre muito bom, né? Então, legal, então aproveite aí
o LinkedIn do Eduardo. E para você que nos acompanhou até aqui, fica o convite para conhecer os nossos outros episódios que estão no Spotify. Nós temos também esse bate-papo em vídeo no YouTube, onde você pode assistir a gente. Também tem os cortes que você pode encaminhar para os seus amigos, para conhecer mais. A galera que não conhece ainda a GTEC tem uma oportunidade aí e vir conhecer a grande comunidade do TDC. Fica mais uma vez o agradecimento ao nosso patrocinador da 4ª temporada, a Ambev Tech. E eu encontro vocês, obviamente, no nosso próximo episódio. Até lá, tchau! Tem tempo pra pergunta? Eu tenho tempo para pergunta? Tem tempo pra pergunta? Eu tenho tempo para pergunta? Tem tempo para pergunta. O podcast oficial do TDC.